Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas. Como vocês bem sabem, já estamos aqui para mais uma aula à distância, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma aula interdisciplinar, né, de certa forma, entre as nossas disciplinas de sociologia, e de filosofia, tá? E aí a gente vai abordar hoje a temática vai ser sobre a ideia de democracia e autoritarismo, tá? A ideia é que essa aula seja um pouquinho mais extensa, né, inclusive com um conteúdo um pouco mais extenso, justamente para que vocês consigam, né, estudar e analisar um pouquinho mais com profundidade durante essas próximas 2 semanas, tá? Então é um conteúdo um pouquinho com mais informações, né? Para vocês conseguirem estudar durante esse tempinho aí, um pouquinho com mais calma, tá? E aí, na semana passada, na aula, né, que eu gravei para vocês na semana passada de filosofia, a gente trabalhou com a questão da filosofia política, né? Quem assistiu, a gente espera que todos tenham assistido, lembra, né? Espero que lembrem também tudo aquilo que a gente comentou. E a gente falou naquela aula, né, sobre algumas questões do que é a política, e a gente trabalhou com a ideia de que, né, podemos definir como a arte de gerir uma cidade, né? Nós trabalhamos também com a ideia de que para se fazer política é necessário, né, ter poder, mas para ter poder é necessário ter força, né? E aí quando a gente trabalhou com a ideia de que essa força que a gente aponta não é necessariamente uma força física, uma força violenta, né? Mas em regimes democráticos a gente vê que é uma força, né, ideológica, força no campo do pensamento, no campo das ideias, né? E a gente apontou que algumas questões, além disso, como, por exemplo, a questão do fazer político, a gente trabalhou também com a ideia da legitimidade, né, do poder existente, e, por fim, a gente chegou falando, né, que nessa aula de hoje a gente expandiria, né, as nossas discussões sobre a questão da filosofia política, e aí a gente acabou vindo, né, para essa expansão, para a ideia de democracia e autoritarismo. Um grande ponto importante do tema democracia e autoritarismo é que esse tema está indo de encontro com o que eu já pretendia trabalhar com vocês, né, na nossa disciplina de sociologia. Então, isso está fazendo com que hoje, né, a nossa aula seja interdisciplinar, porque é um assunto que a gente trabalharia, nem vai trabalhar a partir de agora, né, nessas 2 disciplinas. É um assunto que a gente pode envolver essas 2 áreas, tá? E aí, então, começando, né, a falar, né, em relação à temática de hoje, eu queria abordar com vocês a questão do significado de democracia. Por quê? Tá? Sempre que a gente vai pensar em democracia, a gente pensa em democracia como uma questão, como uma ideia relacionada ao poder do povo, à vontade do povo, ou seja, a uma ideia onde há uma participação, né, do povo, né, nos centros de decisão do poder ou nas decisões de poder. Tá? Então, quando a gente fala democracia, a gente está associando justamente isso, a participação popular, né, no campo político, no campo das decisões de poder. A ideia de democracia, tá, ela surgiu lá na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, só para a gente contextualizar, ela era dividida em polis, em diversas polis. Tá? O que seriam polis? Polis eram cidades-estados. Cada polis era uma cidade-estado independente. Ou seja, na Grécia Antiga não existia um governo único, não existia um governo soberano. Tá? Então, a Grécia Antiga eram vários territórios, várias cidades-estados, onde cada cidade-estado não interferia na outra. Tá? Existem 2 principais cidades-estados na Grécia Antiga, que é Esparta e Atenas. Esparta, ela tinha uma vocação mais para o setor militarizado. Atenas já tinha uma vocação mais para o setor filosófico, educacional, para o setor político. Então, havia diferenças entre essas cidades-estado. Tá? Aqui, a gente vai focar em Atenas especificamente. Por quê? Em Atenas, existia a ideia de cidadania. Tá?
o que é cidadania? Cidadania é os indivíduos que moram, né, em determinada região, eles gozarem de direitos e deveres, né, em relação a quem governa eles, tá bom? No caso da Grécia Antiga, o que a gente vai observar? Em Atenas, não existia um governo, né? Não existia uma pessoa responsável por determinar os rumos de Atenas, os rumos da população de Atenas. Então, quem determinava isso era o conjunto de cidadãos, né, de Atenas. Porém, para ser considerado cidadão em Atenas, a gente tem que ter noção de que só poderia ser cidadão o homem nascido em Atenas, filhos de pais atenienses e maiores de idade. Tá? Isso acabava por excluir a maior parte da população, ou seja, mulheres, crianças, estrangeiros. Todos esses não eram considerados cidadãos. Então, repara só o que eu estou querendo colocar. Em Atenas, lá na Grécia Antiga, nem todo mundo da população, nem toda a população era considerada cidadã. Apenas um pequeno grupo da sociedade. Então, só esse grupo poderia, né, participar das discussões políticas, beleza? E aí, lá começou a surgir a ideia de democracia, porque todo mundo que era considerado cidadão poderia participar dos centros de decisão, poderia participar das discussões políticas. Tá? Então, em Atenas, existia a praça central, que era a Ágora, onde na Ágora se fazia essas discussões, se tomavam as decisões, né, que iriam interferir, querendo ou não, na vida de toda a população, sendo considerada cidadã ou não. Tudo bem, gente? E aí a gente coloca que lá na Grécia Antiga, o que existia era uma democracia direta. Tá? Como assim uma democracia direta? O povo participava diretamente das decisões de poder. No entanto, essa democracia que surgiu lá, ela se expandiu ao longo do tempo e ela existe até hoje. Né? Nós vivemos em um regime democrático. Muitas pessoas questionam se nós realmente vivemos. Então, a gente pode falar que, pelo menos no campo teórico, nós vivemos em um regime democrático. No campo prático, a democracia ela tem que se fazer presente. Né? Então, de nada também adianta, né, a gente viver só no regime democrático no campo teórico, se no campo, né, prático, no campo das atividades, efetivamente, ela não se faz presente, tudo bem? Mas a democracia, o ideal de democracia, ele, né, conseguiu se expandir ao longo do tempo. E aí, toda vez que a gente vai falar de democracia, gente, a gente tem que parar para pensar que a democracia ela tem que ter 3 características básicas, tá? Quais são essas características básicas? A primeira é a característica do conflito, a segunda é a característica da abertura e a terceira é a característica da rotatividade. Tá? Então, todo regime democrático, para ser democrático efetivamente, ele tem que atender, né, a essas 3 demandas, a essas 3 características. Tudo bem? Como assim? Por que a democracia ela exige o conflito, Lucas? Por uma simples questão. Não existe um regime democrático onde haja uma única maneira de se pensar, onde haja uma única opinião. O regime democrático ele exige a discordância, ele exige a diferença de pensamento, né, para ter esse embate. E aí, quando a gente fala esse conflito, quando a gente fala embate, não é um embate violento, não é um embate físico, é um embate no campo das ideias, né, para fazer um pensamento lógico. A gente precisa ter opiniões divergentes, a gente precisa ter opiniões diferentes para a gente entender como realmente funciona. Então, o regime democrático, a ideia de democracia, né, ela exige muito isso da gente. Tudo bem? Tá? A segunda característica que o regime democrático pede, que o regime democrático exige, é a ideia de abertura, ou seja, a ideia de que as pessoas tenham espaço, né, de que exista liberdade efetivamente. Não existe democracia sem liberdade. Tá bom, gente? E já a terceira característica que a gente pode pensar é a ideia da rotatividade. Como assim a ideia da rotatividade? Tem que existir alternância de poder. Não há possibilidade, não é possível a gente imaginar que exista um regime democrático onde existe um governo com o mesmo governante durante 30 anos. Por quê?
é possível da gente imaginar que as ideias opostas em nenhum momento conseguiram chegar ao poder, conseguiram satisfazer as necessidades da população. Então, toda vez que a gente vê um local onde existe um regime, onde existe um governo que está há 30 anos no poder, com certeza a gente pode ter totalidade de certeza que aquilo ali não é marcado por ser um regime democrático. Tá? Então, para a gente observar e ver que a democracia ela foi configurada efetivamente, tá? Ela precisa ter essas 3 características: o conflito, a abertura e a rotatividade. Tudo bem, gente? Tá? E aí, prosseguindo as nossas ideias sobre a democracia, a gente tem que trabalhar que a democracia ela pode se manifestar de 2 formas. A primeira é através de uma democracia direta e a segunda é através de uma democracia indireta, ou o que a gente pode chamar de uma democracia representativa. Tá? Como assim? A democracia direta é aquela democracia que eu citei em relação à Grécia Antiga, especificamente em Atenas, onde há uma participação direta, há uma participação efetiva de todos que são considerados cidadãos. Tá? Agora, a democracia indireta, a democracia representativa, é aquela democracia na qual a gente vive hoje em dia, tá? No qual, de 4 em 4 anos, a gente vai escolher os nossos governantes nas eleições. Ou seja, a gente vai escolher os nossos representantes para tomar as decisões pela gente e atender às nossas necessidades e aos nossos anseios. Reparem só que não é possível, né, obviamente, em países como o Brasil, onde temos mais de 200 milhões de pessoas, da gente adotar uma democracia direta. Porque não é possível, né? Não tem como os 200 milhões de pessoas tomarem as decisões. Então, para evitar problemas, né, e tentar contornar a impossibilidade de todos nós podermos participar das decisões, se adota um modelo, um regime democrático, no qual a gente repassa, né, passa a confiança, a gente tem confiança em um determinado político, em um determinado candidato, e aí a gente vai lá e escolhe essa pessoa para ela tomar as decisões pela gente. Então, existe essa característica de uma democracia direta e uma democracia indireta. Tudo bem, gente? E aí, quando a gente fala de democracia direta, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é a ideia de um ideal democrático. Como assim a ideia de um ideal democrático? Porque a democracia não se faz presente apenas comigo votando. Né? Não significa que a democracia, eu cheguei lá na urna, eu votei, exerci meu direito democrático. Não, nada disso. A democracia vai além do direito de voto. Né? A democracia vai no direito de você se manifestar, vai no direito, por exemplo, das pessoas fazerem greve, vai no direito de você ter a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de crença, há uma série de coisas. Ou seja, geralmente, quando a gente pensa em democracia, a gente obrigatoriamente tem que associar a democracia à ideia de liberdade. Tá? E aí, quando a gente fala liberdade, não significa que a gente queira dizer também, tá, que liberdade seja uma liberdade limitada. Não. No regime democrático, existe a ideia de uma liberdade limitada, né, no qual a gente tem que saber respeitar a liberdade do outro. É aquela famosa frase de mãe, de vó, né, de pessoas mais velhas que sempre falam para a gente: a sua liberdade termina onde começa a do outro. Então, o regime democrático, ele propõe justamente isso, mas que tem que ter liberdade. Isso faz parte do ideal democrático, você ter liberdade de opinião, ter liberdade de crença. E aí, quando a gente está falando de democracia, a gente tem que entender, tá, que a democracia, gente, ela é muito frágil. Como assim a democracia é muito frágil? Tá? Ela é um modelo no qual basta uma fasquinha que ela pode ser exterminada com uma facilidade. Porque se eu começar, vamos parar para pensar aqui, gente, eu tenho uma liberdade de crença, uma liberdade de opinião. Se eu ter essa liberdade de opinião, se eu ter a minha opinião e eu começo a censurar quem não tem opinião, eu começo a bloquear, vamos dizer, ou cancelar, como a internet está colocando agora, quem tem uma opinião diferente da minha, né? O que a gente vai começar a observar? Que o regime democrático não vai se fazer presente. Né? Vamos pegar um tema aqui da moda, né? Big Brother. O Big Brother agora, né, esse ano,
teve uma votação aí que teve um recorde, né, de pessoas votando, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mais de 1 bilhão e 400 milhões de votos, né? E aí eu lembro que, olhando na internet, havia uma guerra incrível em opiniões distintas, né? Opiniões que, obviamente, todas tinham seu valor, né? Mas por que eu estou colocando Big Brother? O Big Brother, pelo menos pelo que eu vi, gerou, né, essa viralização de uma ideia da cultura do cancelamento. Como assim a cultura do cancelamento? Quem não concorda comigo, eu estou cancelando, né? É a ideia que está se colocando. Então, repara, né? As pessoas têm liberdade de opinião? Têm liberdade de opinião para dar, né? Para falar, né? No entanto, né, cabe a gente ressaltar, nem todo discurso é apenas uma opinião. Existem discursos, obviamente, que são discursos preconceituosos, que são discursos problemáticos, tá? Mas haver uma divergência de ideias, desde que, perdão, gente, desde que essas ideias sejam ideias, né, que sejam respeitosas, que você consiga argumentar, é completamente possível. Mas, se eu não respeitar as ideias que são divergentes, mas que são ideias, né, que eu posso e consigo dialogar, né, a gente começa a ver que a ideia da democracia ela vai se esvaindo. Por isso que a gente geralmente aponta que a democracia, né, ela é extremamente frágil. Então, assim, quando a gente começa a destruir as 3 características da democracia, né, que eu coloquei, que é o conflito, que é a abertura e a rotatividade, a gente percebe que a democracia é um regime que, ó, num estalar de dedos, ela pode se acabar. Tá? E, de fato, né, em alguns períodos da história, a gente conseguiu observar que esse regime democrático ele foi bastante atacado. Né? Em muitos períodos ele foi bastante atacado. Né? Por quê? Quando a gente vai falar de democracia, a gente tem que trabalhar, obviamente, com o que é o avesso da democracia. Né? E o que a gente pode considerar como avesso da democracia? A gente pode considerar o avesso da democracia com a ideia do autoritarismo e do totalitarismo. Tá? Ao longo da história, a gente teve algumas experiências autoritárias, a gente teve algumas experiências totalitárias. Lembrando que, tá, autoritarismo não é necessariamente totalitarismo, mas totalitarismo é necessariamente um autoritarismo. Tá? Então, nem todo regime autoritário ele é totalitário, mas todo regime totalitário, gente, ele é autoritário. Tá? Então, isso a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter essa noção na nossa cabeça. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos primeiro começar a falar de um regime autoritário. O que seria um regime autoritário? Um regime autoritário é um regime que geralmente é encabeçado por uma aristocracia, ou seja, um pequeno grupo da sociedade que geralmente detém um poder econômico, tá? Ou pode ter só um poder político, e que eles não vão governar de acordo com ritos democráticos. Eles não vão governar para a sociedade como um todo, mas eles vão governar para os seus próprios interesses. Tá? E, geralmente, esses regimes autoritários, né, só para a gente ter uma noção, eles têm um teor militarizado muito alto. Então, eles conseguem impor as suas vontades e seus interesses através da força física, através da força violenta, né, através de uma força militarizada ou até mesmo através de uma força paramilitarizada. Tá? Então, a gente começa a observar justamente essas coisas. No Brasil, a gente teve alguns exemplos de governos autoritaristas e que, inclusive, a gente vai trabalhar nas nossas aulas de história. Né? Por exemplo, a gente teve, entre 1937 e 1945, o governo do Getúlio Vargas, a ditadura do Getúlio Vargas, né? Que poderia, de alguma forma, se aproximar, né, de algumas características dos regimes fascistas, dos regimes totalitários. Né? Depois de 1945, quando acaba a Era Vargas, a gente vai ver que de 1964 até 1985, a gente vai passar por um outro modelo também, por um outro regime ditatorial, por um regime autoritário. Né? Esses 2 regimes que o Brasil vivenciou, regimes autoritários, regimes ditatoriais, não são considerados regimes totalitários, tá? Só para a gente ter uma noção. Mas pare para pensar que dentro de um regime
autoritário, dentro de um regime autoritário, né, ditatorial, perdão, né, não existe liberdade. Tá? Você não tem liberdade de opinião, você não pode expressar suas próprias ideias, porque o governo geralmente persegue. Então, assim, no campo da ditadura do Vargas, no campo da ditadura militar de 1964 até 85, a gente observou uma situação recorrente de perseguição aos opositores políticos, né, do governo em questão, Vargas ou os militares. Tá? Então, o regime autoritário, ele destrói tudo aquilo que a gente abordou, tudo aquilo que a gente apontou, que acontece justamente no regime democrático, de você ter liberdade, de você direito de ir e vir, de você poder professar a crença que acha necessário, né? Então, assim, esses regimes ditatoriais no Brasil, eles foram extremamente complicados, tá? Agora, além do regime, né, autoritário em si, eu deixei, né, um espaço, né, dentro do autoritarismo para a gente pensar na ideia de um regime totalitário. Por quê? O que é um regime totalitário em si? Vamos pegar o exemplo que a gente tem mais claro na história mundial, que é o exemplo do regime totalitário nazista e o regime totalitário, né, fascista. O fascismo surgiu na Itália por volta da década de 20, lá no século 20, né? E o nazismo ele já vai surgir lá na Alemanha, né, na década de 30 do mesmo século 20. Né? Quando a gente vai falar de regimes totalitários, automaticamente, né, vem na nossa cabeça o regime nazista, que de fato, né, só para a gente ter uma noção, é o regime que é mais conhecido, né, inclusive do que o fascismo. Tá? Então, repara, o nazismo é um regime fascista, tá? Mas o fascismo não é um regime nazista. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o nazismo é uma, né, consequência, mas não é nem uma consequência, né, é uma ramificação, vamos colocar assim, do regime fascista. Tá? O que o regime totalitário ele prega? Reparem só o nome que a gente está colocando, é um regime total, ou seja, é um regime onde o Estado, os representantes do Estado, quem governa o Estado, ele quer ter um controle, né, podemos dizer assim, um controle gigantesco, um controle máximo em relação à vida da sociedade. Então, por exemplo, é um regime, é uma forma de governo onde o Estado ele controla, né, a sua opinião, ele controla a sua religião, ele controla a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de se vestir. Então, é um modelo, é um regime de governo que preza, que tem como objetivo, né, ter um controle total sobre a vida dos cidadãos, sobre a vida das pessoas na qual ele governa. Né? E aí, isso vai um caminho totalmente contrário à ideia de uma democracia. Né? Na Alemanha, né, o que a gente vai observar, que foi o maior exemplo, na Alemanha o nazismo, né, o fascismo, ele surgiu lá no ano, vamos colocar assim, chegou ao poder, né? Quando a gente fala nasceu, surgiu, é o momento que ele chega ao poder. Ele vai chegar ao poder por volta de 1933. Tá? E aí ele chega de forma pacífica, ele chega de forma legal. O Hitler foi convidado, né, para fazer parte do governo. E aí ele começa a implementar todas as suas ideias fascistas, suas ideias totalitárias, suas ideias autoritárias, né, de forma legal. Né? E aí repara, o nazismo, obviamente, teve os seus órgãos de repressão, suas instituições de repressão, né, sua polícia secreta, ela matou muita gente, o nazismo, o Hitler matou muita gente, cerca de 8 milhões de judeus, é um número mais aproximado que se sabe. Porém, reparem que o regime autoritário, ele necessariamente não é necessário, vamos colocar dessa maneira, né, que ele chega ao poder sempre de uma forma golpista. Não. O regime autoritário, o regime totalitário, ele pode chegar ao poder através de uma via legal, através de uma via pacífica, tá? Dentro das leis. Né?
Porque existe no campo da sociologia, como se trabalha, né, e vocês já viram isso, eu quero que vocês pensem em relação a isso, a ideia dos tipos de dominação existentes. Né? Lembra quando a gente falou lá sobre os pensadores clássicos? Quando a gente abordou e apontou e fez uma discussão em relação aos pensadores clássicos, a gente falou dos tipos de dominação, né, para um desses pensadores, que eu vou pedir para que vocês pesquisem, para que vocês releiam isso. Né? Lembra que existe um tipo, né, de dominação, que é a dominação. Existe a dominação, né, tradicional, que é aquela que a gente pode pensar, é aquele tipo de dominação feita de forma hereditária, o poder passa de pai para filho. Existe o tipo de dominação legal, né, aquela dominação legítima, onde a gente vai lá e vota e escolhe os nossos governantes. E existe o terceiro tipo, que é o mais interessante para a gente nessa discussão aqui, que é o tipo de dominação carismática, né, que geralmente acontecem com ditadores, né, que geralmente acontece com totalitários. Né? Então, por exemplo, o Hitler é um tipo de dominação carismática. Ele nem implementou golpe nenhum, mas ele conseguiu trazer, né, para a população, para o pensamento, né, para o imaginário da sociedade, de que existia um inimigo. Esse inimigo era o grande causador dos problemas que a Alemanha, na década de 30, estava passando. Então, se ele conseguiu trazer, a partir do seu carisma, a partir dos seus discursos, tá, a partir da sua ideia, a população para o lado dele. E conseguiu implementar um regime totalitário. E aí, gente, quando eu estou falando que carisma, geralmente a gente associa carisma àquela pessoa que é legal, aquela pessoa que é engraçada. Aqui a gente não está apontando isso. Tá? Aqui o que a gente está colocando é o carisma, né, do ponto de vista de conseguir convencer as pessoas a partir das suas ideias, a partir dos seus pensamentos. Tá? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com o surgimento de um regime totalitário, com o surgimento de um regime fascista, com um regime ditatorial, geralmente a gente vai ver que na história as experiências na qual isso sempre aconteceu foram experiências marcadas ou foram experiências que estavam passando por um determinado momento de crise, seja crise política, seja crise social, mas geralmente são crises econômicas. Então a democracia ela se torna, né, cada vez mais frágil em situações, em momentos onde a gente vai observar, onde a gente vai notar que se está passando por uma crise. Então, essa crise, crises econômicas, geralmente, são as mais problemáticas. E aí, quando a gente começa a observar que para tentar resolver essas crises, esses problemas existentes, a gente começa a apelar para ideias, né, extremistas, essas coisas como um todo, a gente está correndo o risco, né, de atingir o regime democrático e destruir o regime democrático. Eu vou retomar aqui uma ideia que eu falei com vocês, né, nas aulas de globalização que vocês tiveram acesso também. Lembra que eu coloquei com vocês, na parte final da última aula de globalização, sobre a ideia de que hoje nós estamos passando por essa crise, né, dessa pandemia que nós estamos passando. E aí há uma discussão do que realmente pode acontecer com o processo de globalização. Qual é o futuro do processo de globalização? Sinceramente, não se está sabendo qual é efetivamente. Né? Então, começa-se a acreditar, começa-se a imaginar que uma das soluções ou uma das consequências desse processo de globalização, como a gente estava falando, né, como a gente falou na última aula, está relacionado à ideia, né, de uma expansão da extrema-direita, uma volta do fascismo. Né? Então, reparem, estamos passando por uma crise, que é a crise decorrente da pandemia, né, obviamente está gerando, né, consequências econômicas, não tem como não gerar, mas isso pode ser um dos passos finais para a gente, né, deixar de conhecer, vamos pensar assim, como o regime democrático está estabelecido. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o caso da Hungria. Na Hungria, o governante é Viktor Orbán. Né? Nessa crise dessa pandemia do coronavírus, o Viktor Orbán ele fez uma lei, ele conseguiu aprovar uma lei no qual ele não precisa respeitar mais leis. O que ele fala vira lei. Então, reparem, gente, em épocas de crise, é comum a gente ver a democracia ela sendo cada vez mais arriscada
ela tendo seu fim cada vez mais próximo. Aconteceu na Hungria, pode ser que aconteça em outros países, em outras regiões, nos próximos tempos. A gente não sabe. Então, o que a gente tem que começar a pensar é fazer justamente essas discussões. A gente tem que entender que a democracia ela é frágil, que a democracia ela tem 3 características básicas e que essas características básicas de nada adiantam se forem só no campo teórico. A gente tem que pensar nessas características também sempre no campo prático, porque nada se faz apenas no campo teórico. De nada adianta a teoria, senão a prática. Então, a democracia tem que se fazer presente no dia a dia, tem que se entender como liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, e assim sucessivamente. Quando a gente começa a atingir esses 3 fatores que a gente colocou, que são os fatores da abertura, do conflito e da rotatividade, a gente vai ver que a democracia está ameaçada. E aí essa democracia ameaçada, ela abre espaço para regimes autoritários, tá? Regimes que não permitem que as pessoas tenham liberdade de ser quem elas são, de elas fazerem o que elas acharem importante, que elas acharem necessário. Obviamente, no regime democrático, é o que a gente colocou, existe a questão das leis. As pessoas têm que respeitar as leis, mas, por mais que a sua opinião seja diferente da minha, a gente tem sempre que respeitar o direito do outro opinar. Então, essa é uma ideia que começa a surgir cada vez mais. Então, assim, em tempos de crise por conta da pandemia do coronavírus, é extremamente importante a gente fazer essas reflexões sobre democracia, sobre autoritarismo, para a gente começar a entender e começar a ver quais são os próximos passos da humanidade, tá? Então, gente, basicamente, o que a gente tem para falar é isso na aula de hoje, tá bom? Então, é uma aula em conjunto nas áreas de filosofia e de sociologia, tá? É algo que a gente pode começar a discutir, que a gente tem que pensar, refletir sobre essas questões relacionadas ao que a gente está passando hoje, tudo bem? E aí, a gente, para finalizar, eu vou pedir para vocês não deixarem de fazer os exercícios, que eu estou encaminhando para vocês, tá? Para a gente tirar as nossas dúvidas e para vocês ficarem estudando, durante esse tempo, porque esse ano é ano de vestibular, e por mais que o vestibular da UERJ tenha sido adiado, ele não foi suspenso. Então, continue com as suas rotinas de estudo, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo para tirar as dúvidas, que estarei super à disposição de vocês. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Tenham um bom feriado. Tchau, tchau, gente. Valeu!